O fardo de pecados não pode ir para a segunda vida, quando a alma sai do corpo. Com a morte do corpo, os pecados não podem ser levados na alma para se encontrar com Jesus Cristo. Todos os que não querem que Jesus Cristo retire os seus pecados, irão passar pelo julgamento e serão condenados por Jesus Cristo a ir morar no inferno. Vamos ler no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Aos seres humanos está ordenado morrerem uma vez, vindo depois da morte o julgamento que Jesus vai fazer. Os pecados não ficam no corpo quando a alma sai do corpo. Muitos pensam assim: depois que eu morrer pode me jogar em qualquer lugar. A alma que sai do corpo é imortal, vai sempre existir, ou no paraíso de Deus. Para os que se convertem ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, ou no inferno. Para os que não querem se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, vamos ler no livro de Lucas, capítulo 16, versículos 19 ao 31. Vamos ler o versículo 23, depois você leia todo o capítulo. O homem que foi morar no inferno abriu os olhos, estando em tormentos, e ele viu ao longe Deus, e também o Lázaro do seu lado, e clamando disse assim: Deus, meu Pai, tem misericórdia de mim, e mande o Lázaro trazer um pouco de água para mim, eu quero refrescar a minha língua, porque eu estou atormentado nessa chama do inferno. Versículo 26, e disse Deus: tem um grande abismo entre nós e você, não tem jeito do Lázaro ir te levar água, nem você poderá vir até aqui. Então disse o homem que foi morar no inferno: Deus, manda o Lázaro ir pregar a tua palavra para os meus irmãos, eu tenho 5 irmãos, eu não quero que eles venham para esse lugar de tormento. E disse Deus: eles que ouçam os pregadores da minha palavra, e se convertam. Então o homem que foi morar no inferno disse assim para Deus: Deus, se alguém ressuscitar dos mortos e for pregar para eles, eles irão se converter das suas más obras. Porém Deus disse: se eles não ouvem os pregadores da minha palavra, também não acreditarão. Ainda que alguém ressuscite dos mortos e vá pregar para eles. Jesus disse essa parábola. Parábola é uma comparação com a realidade que acontece na vida real. O homem estava sendo atormentado pelo fogo do inferno. Queria beber água, porém não tem água no inferno. Prova que o inferno existe. Prova que o ser humano tem alma. Os vícios ficam na alma. A vontade de beber água fica na alma. O pensar, o falar, o fazer, fica na alma. Os pecados ficam na alma. Quem não quer que Jesus Cristo retire os seus pecados da alma, será julgado e condenado a ir morar no inferno. Não tem escapatória. Quem não quer se converter ao verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, vai ser lançado por Jesus Cristo no inferno. O homem que foi morar no inferno se preocupou com os irmãos dele. Se o inferno fosse bom, ele iria querer que os irmãos dele fossem se encontrar com ele no inferno. Imagina só, as almas condenadas por Jesus Cristo, lá no inferno querendo satisfazer os seus vícios. Querendo beber água que não existe lá no inferno. Jesus Cristo oferece o perdão dos pecados, é só Ele que pode perdoar pecados. Vamos ler no livro de 1 João, capítulo 1, versículo 9, se confessarmos os nossos pecados, Jesus Cristo é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo João deixou bem claro que tem que confessar os pecados, e que Jesus nos purifica de toda injustiça.
É só Jesus Cristo que pode perdoar pecados. Não adianta se confessar para homens, homens não podem perdoar pecados. Jesus pode purificar toda injustiça. Jesus purifica o pecador arrependido, com o sangue dele que foi derramado na cruz do Calvário. Quando o pecador arrependido se confessa para o Senhor Jesus Cristo e se batiza do jeito que Jesus mandou fazer o batismo, é a mesma coisa que Jesus descendo do céu de novo e morrendo na cruz do Calvário, e o sangue de Jesus descendo da cruz e purificando o pecador arrependido, que não quer ir morar no inferno. Vamos ler também no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 22. Sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Foi por isso que Jesus teve que derramar o seu sangue inocente na cruz do Calvário, para purificar o pecador arrependido que não quer ir morar no inferno. Não bastava só Jesus dizer assim: eu já te perdoei, pecador arrependido. Jesus recebeu o castigo que o pecador arrependido merecia, que é a morte. Depois da morte, o inferno. Todos os que não querem ser purificados por Jesus Cristo, os seus pecados irão se acumulando nas suas almas. Quando comparecerem no julgamento que Jesus vai fazer, serão julgados e condenados a ir morar no inferno. Jesus não vai querer ter no paraíso de Deus almas carregadas de pecados, que não quiseram ter os pecados perdoados por Ele. Pense nisso, ouvinte. A maioria das pessoas levam na brincadeira. Você pode ver que, quem fala do verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo, tem poucas visualizações no canal. Não querem ouvir alguém falar de Jesus Cristo, mas querem ir morar com Ele no paraíso de Deus. Rejeitam o verdadeiro Evangelho de Jesus Cristo. O Evangelho de Jesus Cristo é Ele próprio falando para as pessoas se converterem. Quem não quer se converter aqui na terra, não vai adiantar querer se converter no dia do julgamento que Jesus Cristo vai fazer. Tem que pedir para Jesus Cristo purificar de todos os pecados praticados. Aceite o plano de salvação que Jesus deixou escrito no verdadeiro Evangelho dele. Se arrependa dos pecados, se confesse para Jesus Cristo, se batize do jeito que Jesus mandou você fazer o batismo. Leia na sua Bíblia, Marcos 16, versículo 15. Jesus disse assim para você: quem crer e se batizar será salvo. Quem não crer será condenado. Procure uma verdadeira igreja evangélica. Faça o verdadeiro batismo que Jesus Cristo mandou você fazer. Jesus vai escrever o seu nome no livro da vida. É só Jesus que pode purificar todos os pecados. Deixe o Espírito Santo de Deus conduzir a sua vida. Busque a salvação para a tua alma. De brinde, Jesus Cristo vai encher a tua alma da paz de espírito que só Ele pode dar. Essa paz não está em ter um carro de luxo, nem em ter um bom emprego. Pense nisso, ouvinte. Invoque a Jesus Cristo. Ele te ouve. Jesus não é uma estátua feita de gesso. Deuses feitos de gesso não podem salvar ninguém da condenação eterna no inferno. Eles não andam. Eles não veem, eles não ouvem,